Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos tentar fazer alguma coisa que tenho certeza que vai ser bem útil para vocês. Que seja interessante, que trata-se das competências do corretor de imóveis para superar a crise. Tá? Então, nós vamos começar com uma palavra-chave. Lucro. Alcides, já de cara, lucro. Para algumas pessoas, lucro é uma palavra mágica, ainda. E para os outros, lucro já é uma palavra normal, tranquilo. Então, vamos dissecar um pouco mais, para a gente ir adiantando. Desculpe, gostaria que as perguntas fossem feitas no final, porque são itens que são linkados, para a gente não perder a sequência, ok? A palestra não é tão longa, então suficiente tempo depois para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, veja, lucro é a primeira e maior obrigação social da empresa. Não é isso? Da empresa, mas eu não tenho empresa, eu trabalho sozinho. Inclusive de negócios particulares. Né? Eu sou autônomo, trabalho de maneira só eu trabalhando. Aí, veja por que lucro, porque nós temos que ter superávit. Veja, estou falando superávit. Porque sem lucro, não há empresa. Não há emprego, né? Se a empresa não tem lucro, ela fecha. Não há empresa, não há emprego e muito menos trabalho. Agora, veja que interessante. Voltando. Por incrível que pareça, nossos colegas têm vergonha de ter lucro. Não, peraí. Vergonha de ter lucro? Veja, não estou falando aqui sobre a intermediação que a gente faz, e ao fazer a intermediação a gente ganha, justamente por ter intermediado, compra, venda. Isso é uma coisa. Lucro é outra. Então nós vamos tentar dissecar um pouco mais para ir para frente. Então veja, por que ele não tem o lucro? Ele fez negócio, ganhou, vamos dizer assim, um bom dinheiro. Ganhou 30 mil reais no negócio que fez. Fantástico, vou trocar meu carro. Fantástico, vou viajar. Que maravilha, estava tanto tempo que eu precisava viajar, então vou viajar. E aí? Tá? Então ele prefere o exercício dos caprichos, vaidades. Isso é ele desmirilhando o lucro. Outros preferem desfrutar de uma sensação de a empresa é minha, a hora que eu quiser, quando eu quiser, eu vou trabalhar com as vendas, com as locações, eu faço. Tá? Isso é um auto-engano. Né? Por quê? Isso eles não consideram a construção, veja o termo, não consideram a importância de suas equipes na construção do lucro. Mais uma vez, não é o ganho, na construção do lucro. Construção mesmo, porque parece que é. Os senhores vão ver que as coisas aqui são fáceis, que eu vou passar para vocês, mas não simples de se fazer. Então, veja, construção mesmo, porque o lucro o que é? É o resultado da combinação complexa do capital investido, da equipe treinada, motivada e comprometida com a empresa. Se nós não tivermos isso, fica mais difícil. E aí? Aí a empresa vai ter lucro? Eventualmente pode ser ruim, é o que a pessoa, o que nós, colegas, nós corretores, fazemos com o lucro. Né? Por quê? Acabei de falar anteriormente. Compra um carro, compra isso, que ele faz? Gasta mais do que... Não é isso? Se ele gasta mais, o que acontece? Mas gasta mais do que recebe. Cadê o lucro? E, universalmente, o lucro é o que faz o sucesso das empresas. Empresa que não tem lucro, acaba fechando. Não é mesmo? Então, vejam agora, por exemplo, se nós analisarmos, o lucro é suficiente, analisem, o lucro é suficiente para garantir a sobrevivência de empresas produtivas? Será que é? As empresas têm lucro, mesmo que sejam imobiliárias, a minha particular, eu, como autônomo, será? E por isso precisamos do quê? Precisamos ter competência para fazer isso. Conhecer o mercado imobiliário. Será que conhecemos? Porque se eu perguntar nas linhas gerais, vão falar, eu sou competente, eu tenho uma equipe competente. Geral, sim, mas nós vamos entrar mais no assunto para que vejam
para simplificar a coisa do que vem a ser isso, do que vem a ser as competências. Conhecer o mercado imobiliário, perceber as tendências de mercado, perceber as mudanças econômicas. São 3 itens apenas, vamos ver. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Relógios suíços. A Suíça era famosíssima pelos relógios suíços, tá certo? Sim ou não? Sim. E o que aconteceu? No início de 70, entraram os famosos relógios a quartz. O que aconteceu? Cadê os famosos relógios suíços? Várias e várias empresas fecharam. Kodak. Exato, eu ia citar como segundo exemplo. Kodak. Então, veja, tinha lucro. Mas só o lucro é suficiente para continuar? Não. Precisa estar atento ao mercado. E esse do relógio que eu acabei de falar, a pessoa que criou isso, ofereceu para as indústrias de relógio da Suíça. Imagine, isso aí não vai funcionar. Os nossos relógios, imagine. Entendeu? O que aconteceu? Né? No português nosso do interior, caiu do cavalo. Né? Então, perceber as tendências de mercado. Eu só trabalho com lançamento. Aí, e continua, trabalho com lançamento. E está vendo que o que está vendendo são imóveis de 2 dormitórios, 2 dormitórios, ele está no lançamento. Veja, se a tendência do mercado está divergindo, está virando para o outro lado, tem que estar atento. Quantas e quantas pessoas trabalham com uma coisa só? O imóvel de alto luxo, tá bom. Mas eu posso oferecer para uma pessoa que compra imóvel de alto luxo, se ele não quer investir para renda num de menor valor, digamos assim. Então tem que ser criativo, que a gente fala que tem que ser brainstorm, que é uma palavra em inglês, quer dizer, pensamentos. Vêm ideias, eu vou ver isso hoje, eu vou ver como que está, vou ler o jornal, eu vou ver as palestras do Cresce que eu já vi, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Vai fazendo. Né? Brainstorm é uma palavra em inglês, mas, mais uma vez, né, para nós do interior, tem outro título que o pessoal fala, toró de ideias. Né? Porque você fica borbulhando. Agora, se você não borbulhar, se você não tiver essas ideias, o que vai acontecer? Você vai ficar com a mente prejudicada, só vendo uma direção. E toda pessoa que vê uma direção só, não importa ela qual seja, na profissão ou mesmo na vida, é um pouquinho complicado. Então tem que sempre estar com a cabeça aberta e procurando entender mais. E a mudança econômica, acho que nós estamos sentindo, né? Está claro isso que precisa ver. Daí mais ainda ver qual é o mercado, qual a direção do mercado, qual a situação do mercado. Então, dessa maneira não vai perder o bonde da história. Porque tenho certeza disso, que muitos já estão perdendo e outros já perderam o bonde da história. Né? Então, vamos falar sobre a competência, que é isso, para aquilo que vocês vieram, para entender um pouco mais sobre a competência que nós, corretores, porque como disse, eu já sou um corretor também há um bom tempo, o que nós precisamos ter para, nessa fase, a gente poder ter lucratividade. Veja, a competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes que junto, eles vão como uma engrenagem, tá certo? Esses 3 itens que eu estou citando aqui, esses 3 primos, esses 3 irmãos, tá? Que permitem atingir o sucesso e o resultado esperado. E isso chama-se chá. Chá. Todo mundo gosta de tomar um chazinho no inverno, né? Chega o inverno, um chazinho à noite, uma bolachinha e tal. É uma delícia. Mas este chá que eu estou falando é um chá de todo dia, de todo momento, de toda hora. E nós vamos ver o que significa o acrônimo aí, que são as letras iniciais, tá? Então veja aqui lá. Partindo do pressuposto que nós precisamos de uma competência 100%. Nós queremos ser competentes 100% para chegar aos lucros. Ok? Então nós vamos lá. Conhecimento tem um X%. Habilidade, tá vendo? CH tem um Y%. E atitude
C%. Ah, Alcides, legal. Eu sei que são essas 3 coisas. Eu preciso só decorar isso? Não, você não vai decorar isso, de forma alguma. Tá? Você vai ter que conhecer cada um deles. Então, vamos lá. C de conhecimento. O que é conhecimento? Deter o saber. Como você vai deter o saber? Fizeram TTI, alguns estudam, alguns leem as notícias em revistas, jornais, a revista do Cresce, entram no site do Cresce, conversam com amigos. Isso é o conhecimento. Então, você conhece sobre o seu trabalho. Ok? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, maiores são suas possibilidades. Né? E depois, aí vem outro. Habilidade, habilidade. Se um é saber, o outro é o quê? Saber fazer. Eu sei, eu já estudei bastante, eu vi, eu sei. E agora? Bom, agora você tem que treinar. Então vem a parte de habilidade, né? Que é o saber fazer. Significa a experiência adquirida através do quê? Da prática. Não é assim quando a gente faz o TTI, tem o estágio, depois a gente sai na vida, vamos dizer assim, começa a trabalhar por conta ou numa empresa. E aí? Então você precisa treinar bastante. Né? E um outro, então veja, saber é o conhecimento, saber fazer é habilidade, querer fazer é o quê? É a ação propriamente dita. Eu sei, eu aprendi, eu conheço, eu li muito, eu já vi como que fazem, tá? Eu estou desenvolvendo as habilidades, agora vem querer fazer, tá? Veja, então aí nós separamos as pessoas em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos, Alcides? Primeiro são as pessoas reativas, e acho que todos nós conhecemos muito, que são aquelas que reclamam, o mercado, nossa, nem pensar, está difícil a coisa, impossível, ainda mais agora em crise, como que eu vou vender? É melhor ficar em casa, né? Eu vejo o que eu faço, quando melhorar eu volto. O segundo são as pessoas resignadas. Bom, o mercado está assim mesmo, fazer o quê? Tá? Vou esperar. Veja, esse aí são os que a gente fala síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, e a vida é assim, não é isso? Ou seja, tudo bem, a hora que for, vai. Tá certo? Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo são as pessoas envolvidas em ação. Eles vão buscar um meio de aperfeiçoar suas práticas cada vez mais, adquirindo, sabe, habilidades, conhecimentos, vai tudo junto. Isso faz uma parte. Então, veja, se dividirmos em 3 grupos, nós vemos que as pessoas envolvidas em ação são as que mais têm possibilidade de chegar ao sucesso. Eu não tenho a menor dúvida disso, nós vamos ver como. Vamos dar um exemplo? Eu citei ali o Senna, falecido Senna. O que o Senna fazia? O Senna, lembra que o apelido dele era Pato? Que quando chovia muito nas corridas, aí que ele ganhava? Quando ele treinava, ele estava na escola, na escola. Nossa, fechou o tempo, hein? Eu vou pôr para treinar. Só ele, entre aspas, né, feito um bobo, treinando na chuva, aquela chuva que mandava e ele volta em cima de volta. Volta em cima de volta. Resumo da ópera. Quando chovia, era quase certeza, aqueles que são mais antigos um pouco lembram, que ele ganhava quase todas as corridas. O que ele fez? Ele aprendeu a dirigir, né, teve conhecimento, foi treinar a habilidade dele e depois falou, bom, agora estou treinado, eu tenho condições de ser campeão. Dito isto, o que ele fez? Ele agiu e foi várias vezes, não é? E outra é do atirador. Imagina um atirador, a gente fala assim, atirador de elite da polícia. Você acha que um atirador de elite de polícia, ele com 50 tiros, ou 100 ou 200 tiros, ele era atirador de elite? De forma alguma. Muito treino, muito conhecimento de vento, de colocação da arma, tudo. Aí ele fez o quê? Ele fez, ou seja, a atitude. Porque se o Ayrton Senna tivesse, o atirador tivesse treinado de vez em quando, ou tivesse conhecimento, Ayrton Senna, quando chovesse ele fizesse como os outros,
Tudo bem, a hora que passar chuva eu vou treinar. Será que ele seria campeão mundial? Acredito que não. Tá? E a resiliência, aqui eu coloquei a resiliência. Resiliência é aquilo que você faz com o que acontece com você. Nossa, perdi uma intermediação. Hoje, para mim, acabou o dia, vou para casa. Puta, mas estava quase pronto, está tudo pronto, tá a intermediação que eu fiz de uma venda, de uma marcação. Estou tão chateado que eu vou embora. Você é resiliente? Não. Resiliente é aquele que fala assim, não foi agora, mas eu vou telefonar para outro cliente, eu vou fazer algo produtivo, algo que mostre a minha atitude positiva para isso. Hã? Então, isso é a resiliência. Então, todos aqueles que são resilientes, que o que acontece com eles, eles transformam de uma forma positiva, aumenta a chance de sucesso. Bom, competências aí, como eu disse para vocês, tem 100%. Então, dando uma síntese para vocês, conhecimento, que é saber, deter o saber, habilidade, saber fazer e querer fazer. Olha que interessante, né? Eu preciso, e isso, chá, bem lembrado, tá? Que é o chá de todo dia, de toda hora. Veja, conhecimento, habilidade e atitude. Preciso decorar isso? Não. São 3 palavras simples, não precisa decorar. Não, agora estou tendo conhecimento. Não, isso aqui que eu estou fazendo é habilidade. Peraí, preciso separar de conhecimento. Não, é contínuo, é ato contínuo, uma coisa atrás da outra. Né? E é automático, verdade. Aí o que acontece? Vou falar para vocês um exemplo disso aí, do malabarista. Vamos pensar, todos nós conhecemos malabaristas, né? Nos cruzamentos aqui de São Paulo. Então você vê um malabarista lá, vamos dizer assim, eu vou me tornar um malabarista. Então ele fala assim, primeiro eu vou olhar o que aquele cara está fazendo, que aquele já tem experiência, né? Fica olhando. Aí ele vai, por exemplo, uma escola de circo, para aprender mais. Mas a primeira coisa dele é, bom, estou vendo esse fazer com bola, no outro lá tem o fazendo com argolas, no outro tem com faca, no outro tem com fogo. Aí a primeira coisa dele é ver a direção que ele vai tomar. Vai, faz, então ele vai ter conhecimento daquilo. Depois ele vai treinar as habilidades. Aí ele chega na casa dele, ele pega 3 bolas, joga, cai uma. 3 bolas. Tanto é que nós vemos hoje, em semáforos aqui em São Paulo, como pessoas que estão com 3 bolas, outros com 4, outros com 5, e eu já vi até com 6. É uma habilidade incrível. Por quê? Parece que para a gente estar olhando sentado no carro lá, uma coisa simples, mas lembra que eles têm que ver o vento, direção do vento, ele tem que saber que altura ele joga a 6ª bola, a 5ª, a 4ª. Então isso é muito treino. Isso é desenvolvendo o quê? As habilidades. Conhecimento ele já teve e já escolheu. Né? Agora está desenvolvendo as habilidades dele. Ótimo, perfeito. Já sabe fazer com várias bolas, já escolheu as bolas, como poderia ser argola, perfeito. Aí, como em São Paulo, às vezes o tempo fica fechado, às vezes o tempo fica aberto, hoje o tempo está fechado, eu não vou não. Vai chover, vai molhar meus aros, não vou. Aí quando o sol está bonito, ele vai. Fechou de novo, ameaçou de chover, ele não vai. Outro, que em vez de fazer com 6 bolas, ou digamos assim, é aquele que pega com 3 bolas, vai? Tá bom? Para simplificar? Tá, ele tem conhecimento e habilidade. Ele vai lá com as 3, cai, levanta, às vezes dá certo, às vezes não. Essa pessoa, ele ganha alguns trocados, mesmo derrubando as coisas? Sim ou não? Sim. Sim. Porque a gente fica com dó, tá, para você. Tá certo? Agora veja, se esse que joga com 3 bolas, ele tem habilidade. Aquele que tem habilidade. Ele tem conhecimento e habilidade. Ele ganha fazendo isso com conhecimento e habilidade, ele tem maior possibilidade de receber mais um pouco de dinheiro pelo trabalho dele? Tá? Muito bem. Agora, atitude. Vamos para a atitude. Esse que sabe menos, ou que sabe mais, que tem mais habilidade ou menos, o que tem menos habilidade, vai chover, ele está lá com as bolinhas dele. Hã? O outro já, espera aí,
Eu jogo com 5 bolas, por que eu vou agora? A hora que melhorar, eu sei que eu vou ganhar mais. Deixa mudar o tempo, eu vou ganhar mais. Ok? Faltou atitude para esse. Ele tinha mais conhecimento, mais habilidade, menos atitude. E é aí que o bicho pega. Né? Então você tem que ter as 3 coisas para poder fazer isso. Então veja, competência, mais uma vez, sempre 100%. Quanto que vocês acham que faz parte, vamos supor, de 100% do conhecimento? Conhecimento precisa ter quanto desse volume? Conhecimento, habilidade e atitude. Vamos falar em porcentagem. Quem arrisca? 30, 30, 30. Ok. Quem mais? Mais ninguém arrisca? Hã? Não, sim. Mas do 100, vamos dividir, se fosse o caso, por exemplo, seria 100 ou 30 e pouco cada um. Se você acha. Olha aí. E esses dados que vão aparecer aí agora, não fui eu quem os inventou. Isso é pesquisa de instituto, pesquisa de escolas, de marketing, para chegar a essa coisa. Então, por mais que você conheça, 15%. Ah, bom, mas agora eu conheço, eu quero ter habilidade. Conhecer eu já conheço. Mas era só isso, Alcides? Conhecimento é isso. Porque sem conhecimento, só o conhecimento não vai trazer para você o sucesso para passar pela crise, ok? Ah, e habilidade? Habilidade, 25%? Eu pensei que conhecimento e habilidade fosse suficiente. Eu sou um corretor que tenho bastante conhecimento e bastante habilidade. É suficiente? Não. O que precisa? Atitude. Que eu disse do Ayrton Senna, que eu disse do malabarista, que eu disse de outras coisas que vocês conhecem. Vocês podem. Então veja, por mais que a pessoa tenha conhecimento, por mais que o corretor tenha habilidade, se ele não tiver uma atitude positiva perante a crise ou perante os seus próprios negócios, fica difícil superar a crise. Certo? E aí, olha, cara, basta ter vontade de vencer? Não, gente. Todo mundo quer. Quem quer vencer? Se eu perguntar quem quer vencer, todos aqui da frente. Muito bem. Agora, o que nós precisamos é ter vontade de aprender a vencer. Aprender a vencer. Se você não aprende a vencer, você vai ser mais um no meio das centenas ou milhares de corretores que existem. Vocês têm essa possibilidade de fazer isso, mas tem que aprender a vencer. Não nos esqueçamos da palavra-chave, que eu disse, não é para decorar. Tá? Se você tem conhecimento, você tem habilidade e está faltando um pouco de atitude, esse é o momento. Ok, pessoal, isso aí terminamos da seguinte forma. As polegadas estão bem à frente. O que fazer com elas é vocês que vão decidir. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Joel. De início, quando o senhor falou do lucro, eu lembrei de uma coisa, que conversando com os colegas, eu vejo que não há competência para isso, que é fazer o cálculo do custo da sua hora de trabalho. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, que está dentro da formação de preço, né? Precisa saber quanto custa para saber quanto tem de lucro, porque senão ele gasta o custo e o lucro. Sim. E aí mata o negócio. Uma outra coisa, meu colega quer saber qual é o nome do filme que o senhor passou um trecho aí. Eu não lembro, eu assisti também, eu não lembro. Perdão, tem um último slide. Por favor, pelo e-mail aí eu mando. Bom, com relação... É verdade. Mas essa é um cálculo mais prolongado. Mas vamos dizer, simplificar a coisa. Veja, se eu ponho combustível no meu carro, se eu vou levar o cliente, vou trazer o cliente, vou fazer isso, fazer aquilo, tal, etc. E aí, na hora de quando eu faço a intermediação, e eu ganho, vou falar um número, tá?
2.000, mas eu gastei com isso, com telefone, essas coisas, eu gastei 1.500. Ah, bom, tenho 500 de lucro. Tá certo? Mas, nós temos que lembrar o seguinte, é só daquele primeiro negócio. Agora nós temos que saber o seguinte, você gastou tudo isso, e em casa? Tá? Então tem que fazer um cálculo aproximado, para você ir se acostumando a isso. Mas, evidentemente, que aquilo que nós ganhamos, por exemplo, nossa, vendi um terreno, ganhei 10 mil, olha que lucro que eu tive, 10 mil reais. É verdade? Claro que não. Mas não é assim que se faz? E quantas pessoas não pegam os 10 mil? Fala, ganhei 10 mil limpinho. Limpinho do quê? Então, veja, precisamos tomar muito cuidado com isso, principalmente as pessoas, os colegas nossos, que mesclam muito as coisas. Tá? Por exemplo, as coisas pessoais, de família, esposa, filhos, etc., com o de negócios. Então, é fundamental que se separe isso. Eu apanhei para separar. Eu apanhei muito no começo. Eu falava, nossa senhora, vou passar daqui para cá, que aqui está apurado. Né? Então, no começo, eu nem pensava. Quanto que é? 1.000 para cá? Para casa? Para casa? Tá, 1.000 para casa. Epa, agora vai faltar para pôr aqui. Então, eu fui equacionando. Hoje, eu separo as coisas. O que é uma coisa, é uma coisa. Inclusive, eu tenho 2 contas, quer dizer, bancos separados, para evitar isso. Então, eu falo, olha, se for, no começo é assim, ao invés de comer filé mignon, vamos comer costela. Tá certo? Por quê? Eu preciso deixar mais lá para poder girar o capital. E o que acontece? Pessoas que fazem isso vão falar assim, vou comer filé mignon, 10 mil, velho, ixi, tranquilo. Tá? Daqui a pouco faltou lá. Então, um dos grandes problemas que os corretores de imóveis sofrem é mesclar as contas, 1. 2, é separar o joio do trigo. Porque nem tudo é lucro. Por isso que eu falei lucro. Você trabalhar pela intermediação, tá? E você ter um ganho, perfeito, ótimo. Mas isso é lucro? De forma alguma. Então, o que nós temos que ter é a condição e capacidade, e ter o chá, a atitude, para não deixar a coisa cair. Vou dar um exemplo de Piracicaba. Tem uma menina lá, não tão moça, mas começou, tinha lá uns 3 anos de corretora de imóvel. Hã? Trabalhava em plantão, vendia terceiros, não sei o que e tal, e ganhando pouco, certo? Mas ela vendeu 5, 6 apartamentos naquele mês. Um corretor tarimbado, né, com bastante experiência, com habilidade e tudo, de uma imobiliária, sabe o que está... Falei, e aí, como que está indo? Ah, não estou indo mais, não. Porque a coisa agora, a crise está brava, quando melhorar eu volto. Resumo da ópera. Quem vai chegar ao sucesso, quem vai ter lucro? Aquela menina que está se esforçando, que está fazendo, que está segurando o dinheirinho dela, que está fazendo, e ela já está, no tempo do crise, ela está o quê? Com atitude, não está? Ela está com atitude. Está desenvolvendo mais habilidade, conhecimento, ela está. Então, vamos dizer que quando as coisas melhorarem na cabeça desse corretor, e ele vai voltar a trabalhar, quem vai estar? Os dois vão estar em pé de igualdade? Claro que não. A menina vai estar na frente. Obrigado a você. Mais pergunta? Deixa eu aproveitar, boa noite. Meu nome é Milano. Tá bom, Milano. Dentro da minha ex-área, que eu sou aposentado de Educação Física, eu gostei do que o senhor falou sobre o Ayrton Senna, né? Eu tenho um amigo meu, Cafu, o maior exemplo que eu tenho, tantas vezes que ele repetiu em peneira, se ele é uma pessoa fraca, ele desistia na 5ª vez. Ele foi onde ele chegou. Outro exemplo que eu cito na minha profissão, na minha ex-profissão, Rogério Ceni. Embora eu seja santista, mas eu admiro o Rogério Ceni pela persistência que ele teve de terminava o treino, ele ia bater falta e se tornou o goleiro maior batedor de falta do mundo. Né? E outro exemplo que eu sinto, meu amigo Oscar. Terminava o treino, a esposa dele ficava com ele, ele fazia 1000 arremessos. Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt. Então, quando o senhor comentou, eu lembrei que é da minha área também, por isso que eu estou dando esse ênfase. Então, colocando um pouco em cima, só um segundinho, colocando em cima do que você está falando, veja só. É o que ele fez. Conhecimento ele tinha. Saber jogar, habilidade ele tinha jogar basquete. Será que era o suficiente para ele chegar onde ele chegou? Tem muita gente que chega até a seleção brasileira. E olha lá, não mais que isso. 1000 arremessos.
Veja, e aí, atitude, eu vou ser um vencedor. Se você quiser, você pode. Por isso que eu falei, a polegada está aqui. Você que vai decidir o que vai fazer com ela. O chá está aqui. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso é um ato contínuo. Não é para decorar essas 3 palavras. É para absorver essas 3 palavras e colocar em prática. Que toda vez que vocês vão praticando, maiores são as possibilidades de chegar ao sucesso. Eu sei de muita gente que usa isso aqui direto, como essa menina que eu citei ainda há pouco. Ela já está ganhando, em crise, vamos dizer assim, de crise, lá em Piracicaba ela está vendendo bem. Mas como? Sim, porque ela já vem, e tem grandes corretores que nós conhecemos, vocês devem conhecer corretor que ganha 50 mil e troca de carro. Sim ou não? Não é? Então, ele trocou de carro. Bom, e as reservas dele? Ok, por favor. Doutor, meu nome é Badaró. Não é Líbero Badaró, não, né? Não libera nada. Não. Como fazer para a pessoa ter atitude? Atitude e ação é a mesma coisa, né? Tem pessoas que só produzem cutucando, senão ele não sai do lugar. Como fazer a pessoa a ter ação, atitude, sei lá? Não é a mesma coisa, ação e atitude? Não. Ação você está agindo só. Atitude é você botar o de fora para dentro mesmo e falar, eu vou e é com isso que eu vou. Ação você pode fazer você estou fazendo uma ação. Estou pondo esse negócio aqui, estou fazendo uma ação. Agora, atitude é aquilo de forma positiva para seu crescimento profissional e pessoal. Iniciativa é a mesma coisa. Tá, tá, tudo bem, mas a pessoa que não sai do lugar, ele só produz cutucando. O que fazer com essa pessoa para ele produzir, para ele correr atrás? Ele tem conhecimento? Ele tem conhecimento? Essa pessoa tem bastante conhecimento? Tem bastante habilidade? Se ela tem conhecimento, habilidade e falta atitude para ela, tem jeito. Agora, se ela não tem nenhum Conheço muitas pessoas com diploma, morador de rua. Sim. Tem conhecimento. Sim. Morador de rua. Sim. Mas cadê a atitude? Por isso... Então, mas o que fazer para a pessoa produzir? O cara não... Veja. Ou talvez produza cutucando. Não, o que é a resiliência que foi para você? O que você faz com o que acontece para você. A resiliência é o que você faz com o que... Se a pessoa não produz, está lá porque ela está bem. Então, veja, tem um corretor na minha imobiliária, eu não tenho, né, só prefeito de conversa, que ele está lá, só quando eu falo para ele fazer alguma coisa, ele faz. Vou dar um exemplo, então, para vocês, que não é disso aí. Tinha uma indústria pequena, aí naquele dia faltou coisa para sobremesa. Aí ele pegou um funcionário e falou, vê lá na quitanda, você tem lá umas 5 dúzias, 6 dúzias de banana para a gente dar de sobremesa. Aí ele foi, voltou, não tem. Tá bom. Aí, mas será que eu vou aproveitar, já que o senhor chamou para ver banana lá, tal. Escuta, será que já faz 4 anos que eu estou aqui? Não dá para o senhor dar um aumento para mim, porque você vê o trabalho que eu faço, tal. Ele falou, pô, faz um favor para mim. Senta aí um momentinho. Maria, chama Antônio lá fora. Antônio, lá veio Antônio. Antônio chegou e falou assim, Antônio, dá para você fazer um favor para mim? Não vai ter aqui a coisa para fazer a sobremesa, tal, dá um jeito de ir na quitanda da esquina lá para ver se tem banana para fazer de coisa. Aí ele pegou e foi. Esse aqui demorou 2 minutos e voltou, outro demorou 5. Falei, olha, senhor Antônio, banana não tinha. Mas já que eu estava lá, eu perguntei se tinha laranja. Quanto era a laranja? Perguntei se tinha pêssego, quanto era o pêssego. Então, o preço da laranja é tanto, o preço do pêssego é tanto, e isso é tanto. Mas se eu quiser mais alguma outra fruta, que eu não vi o preço, eu falo, eu vou para... Ele falou, não, tá bom. Muito obrigado. Saiu, virou para outro cara e falou assim, muito bem. Você estava pedindo aumento por quê mesmo? Cadê a atitude do cara? O outro teve atitude. Esse aqui foi lá, viu e voltou. Sabe o que ele fez? Levantou da sala. Não, obrigado. Foi trabalhar. O outro com 6 meses, ele com 3 anos, digamos assim. É atitude. Talvez seja nessa situação que você está falando. Então, tem que ter atitude.
Não adianta, não adianta. É resiliência. Ou ela acorda e faz, ou não dá. Tem que ser proativo, exato. Mais alguma? Senhor Cid, só aproveitando antes de passar a palavra, a equipe de AVI informou que o nome do filme é Um Domingo Qualquer. Isso. Tá? Um Domingo Qualquer. Obrigado pela colaboração. Vou passar para a colega fazer a pergunta. E que domingo, hein? E ficaram campeões. Alcides, Pois não. boa noite. Boa noite. É Santos meu nome. Obrigado aí pela Imagina, sua Santos. explanação. E como você disse mesmo no início, o que você passou realmente é simples de entender, mas difícil de fazer. E até o colega colocou, realmente você acorda no dia com esperança, né, com crença, com disposição, né, para você ir para o seu ponto de trabalho, né, você executar aquilo que realmente você acha que é necessário para você ter o resultado no final do dia. Aí, quando chega no final do dia, você não obteve o resultado. No segundo dia, você volta e faz da mesma forma e teve o mesmo resultado. Então, a grande dificuldade, né, das pessoas, né, que eu vejo é a questão de mudanças, né, de mudar as coisas, de fazer diferente. Hoje, já foi dito aí, não sei se é bem esse o número, 10% da nossa classe ganha dinheiro, tem lucro. O resto trabalha como corretor. Então, essa questão de fazer mudança a cada dia, fazer uma coisa diferente. Como o colega falou aí, que a grande dificuldade nossa é realmente de ter essa atitude de fazer uma coisa diferente. Você tem alguma mágica aí para a pessoa começar a fazer coisas diferentes para poder ter resultados diferentes? Mais uma vez, depende da pessoa. Existem pessoas que são persistentes, existem pessoas que são teimosas. É a mesma coisa, persistência e teimoso? O que é um cara teimoso? Vou dar um exemplo, uma pessoa teimosa. Tem uma pedra aqui na frente. Tá, bate na pedra, mas amanhã vai ser diferente. Tá, na pedra, depois amanhã vai ser diferente. Tá, veja, esse é o teimoso. O persistente, a primeira vez ele bate na pedra. A segunda vez, fala, deixa eu ver o tamanho da pedra, contorna, e continua o caminho. Então, é questão de visão. Por isso que eu falo que tem que o famoso brainstorm, ou toró de ideia, que fala assim, pô, se eu bati lá, se eu não conseguir ultrapassar, tem alguma coisa errada. Se eu cheguei no final do dia, não deu resultado. No outro dia, mesma coisa, não deu resultado, alguma coisa está errado. Não é o cliente que não veio, não é esse, é alguma coisa que está dentro de nós. É alguma coisa que nós precisamos clarear para nós mesmos. Porque senão a coisa fica difícil. A pessoa desanima, vai desanimando, desanimando. Aí acaba de deixar até de ser corretor, ou fica como essa pessoa lá de Piracicaba, quando as coisas melhorarem eu volto. Isso já faz mais de 6 meses, até agora não voltou. Tá certo? Ganhou muito dinheiro a vida toda? Não. Ganhou dinheiro também. Só que você tem que continuar persistindo. Tudo aquilo que você vai fazer na vida, se você não tiver persistência, ou seja, a atitude, fica muito difícil de conseguir. Esse 60%, que foi mais que pesquisado, se analisarmos, é até pouco. Porque conhecimento, vocês que estão todos aqui, outros que sempre vêm nas palestras e vão buscar conhecimentos no site do Cresce, ou em jornais que o Cresce publica, preços de metro quadrado, tudo bem. Aí tem um bruta de um conhecimento de como está o preço das coisas. Será que isso só é suficiente para saber que lado está indo o mercado? Acho que não. Sai mais a fundo. Mesmo conhecendo, eu sei que direção está indo o mercado, então vou trabalhar mais nessa direção, vamos ver o que eu posso produzir. Mas isso aí é para fazer amanhã. Ixi, Maria, hein? Está chuviscando para ir comprar jornal, não vou não. Eu vou ficar aqui descansando, amanhã eu vou. Esse é o famoso amanhã eu vou. A gente fala procrastinar, adiar. Sabe aquele negócio? É para ligar para o cliente agora, que é a hora do almoço. Mas ele vai estar lá no jantar também, não vai? Então eu ligo no jantar, porque agora eu vou almoçar com os amigos. Hã? Eu acho que já viram isso, não? E sempre vem. Então, veja, conforme falei no início da palestra, as coisas são fáceis, que eu falei para vocês,
São fáceis, mas não são simples. Por que são fáceis? Se você colocar para dentro de você essas 3 coisas e tomar essa atitude, a coisa fica muito simples. Agora, se você colocar para dentro ou decorar, conforme eu disse, bom, eu já sei. Quer ver como você decora? Ó, quer ver, Alcides? Ó, conhecimento, habilidade e atitude. Ó, conhecimento é saber, tá certo? Atitude é saber fazer. Habilidade é saber fazer. E atitude é colocar em prática. Olha como eu sei. Você vai fazer isso? Vou. Enquanto você daqui a um mês. Você está fazendo isso? Então, olha, estou numa correria, cara, que olha, eu fiz isso, fiz aquilo. É ou não é? Então é isso. Então, veja, a palestra que eu trouxe para vocês, você viu que foi rápida, 40 minutos, coisa assim? Não é para encher linguiça, não é nada. É para mostrar nua e cruamente o caminho para aqueles que querem chegar ao sucesso. Na crise. Se vende, gente. Se vende em crise que a gente fala. Eu tenho até minhas dúvidas, tá? Tenho até, pelos números que eu vejo de mercado, essas coisas, tenho até minhas dúvidas se a crise é tão forte assim, ou é... Eu vou falar Vocês já viram o sino? Né? O sino, o formato do sino, que tem uma curva, tá? A gente faz curva de Gauss. É o seguinte, você começa lá embaixo, tudo está barato, tudo está difícil, tudo está indo, vai indo, começa, né? 2006, 2007, 2008, depois agora, eu acredito que já virou, a aba do sino já virou para subir outra vez. Então, aqueles... Oi? Ciclo. Então, existe o ciclo. Tinha muito imóvel... Isso não tem nada a ver com a palestra, tá? Só... E, ao mesmo tempo, pode ter. Então, o que acontece? Havia um grande número de estoque. Lembra dos lançamentos? Lançavam. O estoque... E o número de pessoas que compram. Quanto cresceu a população em São Paulo no último ano? Quem arrisca? Da cidade de São Paulo. 6%. Quem mais? Na cidade de São Paulo. E imóveis? Não, estou falando de entrada, saída, pessoal. Tá. E imóveis? Imóvel que nesses últimos tempos, esses últimos 2, 3 anos, não parou? De lançamento, essas coisas? Então, se o estoque estava aqui, a população que compra está aqui, ok? O estoque foi. Então, antes que caia de uma vez, aí tem um hiato de mais 3 anos para começar a produzir de novo, ok? Então, à medida que foi baixando, estão começando a lançar. E aí a curva começa, tá? Obrigado.